Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito de satisfação, né? O que nos faz completo, o que nos enche, o que nos faz transbordar. O ser humano, ele tem uma busca contínua por ter mais, né? Por possuir, seja o que for. Possuir relações, possuir dinheiro, possuir coisas, possuir bens, enfim, possuir, ter, satisfazer a sua alma, satisfazer o seu ego, satisfazer-se a si mesmo, sabe? E a gente busca por isso quando nós não estamos cientes de uma coisa. Hoje, através da história de Davi e Saul, esses dois homens que foram ungidos reis pelo Senhor, mas que cada um tomou um passo diferente. Através da história desses dois reis, eu quero te mostrar o que é a verdadeira satisfação, o que é estar satisfeito. E quando você vai lendo ali 1 Samuel, 2 Samuel, você vai entendendo como que funciona a vida de um lobo e a vida de uma ovelha. A gente começa ali pensando, por que Deus, parece que deu uma colher de chá para Davi quando Davi pecou, mas para Saul a gente não vê essa colher de chá e a gente percebe, nossa, então Deus já vai rejeitando assim, porque parece que ele teve preferência por um, sabe, não por outro. Mas se você analisar a história, a gente não percebe no rei Saul nenhum sentimento de arrependimento. E o que faz Davi ser Davi nessa história, o que faz a gente perceber como Deus amava tanto a Davi, é como ele se arrepende profundamente. Como ele tinha, esse arrependimento profundo. Mas o que tudo isso tem a ver com a satisfação da gente buscar a ser satisfeitos? Nós temos ali em João 15, a palavra falando que aquele que permanece em mim e tem as minhas palavras guardadas nele, guardada no coração, esse dá frutos, né? E em Salmos 1, nós encontramos a verdadeira felicidade, né? Assim é o título desse capítulo. E o Senhor fala que são felizes aqueles que não seguem os conselhos dos maus, aqueles que não se assentam na roda dos que não querem seguir a Deus. E aí o capítulo fala dessa felicidade e que essas pessoas encontram prazer na lei do Senhor e que nelas meditam de dia e de noite. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho e elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. E assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. E falando em dar certo, olha quem andava com o Senhor e tudo que ele fazia dava certo. Em 1 Samuel 18, no versículo 13 e 14, fala: Então Saul o afastou de si, pondo como um comandante de 1000 homens. E Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Nós percebemos claramente que quando o Senhor está conosco, quando nós estamos na presença dele, ele está ali envolvido, nós estamos envolvidos nele, tudo dá certo. Quando o Espírito está habitando dentro da gente, tudo que tem que dar certo, tudo que é plano do Senhor, dá certo. E aí você percebe isso ao longo da história do rei Saul e de Davi, que quando o rei Saul deixa de obedecer ao Senhor, deixa de buscar da fonte, deixa de se satisfazer no Senhor, para quebrar regras pequenas e que parecem tão bobas, mas que mesmo assim ele não demonstra arrependimento, o Espírito de Deus sai do rei Saul.
Então você percebe essa diferença do rei Saul e de Davi, né? E aí, a partir desse momento que Saul começa a deixar de se alimentar do Senhor, deixar de se satisfazer no Senhor, deixar de ter essa fonte de satisfação, tudo começa a dar errado para Saul. E você percebe que Deus está ali caminhando com Davi, mas abandona e rejeita a Saul. Não porque ele pecou, porque o Senhor poderia ter perdoado, poderia ter sido misericordioso se Saul demonstrasse arrependimento. Mas Saul tentou se justificar o tempo todo. Tentou buscar outras alternativas para justificar o seu erro, para tentar contornar aquela situação. Mas você percebe ao longo da passagem, da história, que isso não dá certo. E cada vez mais o Senhor vai se afastando de Saul. E aí você percebe como que Saul começa a invejar Davi. Por quê? O Senhor estava com Davi, o Senhor o protegia. E através da fé de Davi as coisas iam acontecendo, o Senhor ia movendo, fez com que Davi derrotasse o Golias com a fé dele. E assim o povo também foi começando a gostar de Davi. E a inveja de Saul começou a aumentar cada vez mais, começou a se desenvolver ali. E tudo isso acontece porque Saul, ele não buscou estar satisfeito aonde? No Senhor. Ele não buscou a sua satisfação em Deus. Ele não buscou dar frutos, mas ele buscou se alimentar daqueles frutos. Ele queria dar frutos para ele mesmo comer, para ele mesmo prestigiar da glória dele. Mas não era isso que o Senhor queria. É muito interessante a gente perceber, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela não se alimenta dos próprios frutos. Uma árvore se alimenta da sua raiz. Ela está conectada ali no chão, está sugando ali, está se alimentando. É do solo, é da terra, é da sua base. Não dos seus frutos. Seus frutos são para outros se alimentarem, para outros comerem. A mesma coisa somos nós. Nós, quando nos satisfazemos no Senhor, quando estamos satisfeitos nele e apenas nele, como a nossa raiz, como a nossa fonte de alimentação, como aquilo que nos coloca de pé e que nos faz satisfeitos, que nos faz não desejar as coisas dos outros, porque eu já tenho a presença do Senhor na minha vida e eu me alimento da palavra dele e eu me encho da palavra dele. Quando você busca essa satisfação, aí você não deseja nada de ninguém, aí você não inveja, aí você não deixa que o Senhor se entristeça com você. É lindo a passagem que fala que tudo que Davi fazia dava certo, mas porque o Senhor estava com ele. Não pelas coisas que fazia, não para engrandecer a Davi, mas engrandecer a Deus, porque Davi se satisfazia em Deus e ele buscava essa satisfação no Senhor. Ele era como uma ovelha e o rei Saul foi como um lobo, sabe? Que queria aquela glória para ele, queria se justificar com seus erros, dizer, não, peraí, eu não errei, Senhor, você está me entendendo errado, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que aconteceu. Foi ele querendo se alimentar de um fruto que não era para ele, era para o outro, sabe? Você, quando está fortificado no Senhor, alimentado do Senhor, você gera frutos e você não quer comer daqueles frutos, você não quer glória para você, você se satisfaz no Senhor. Essa satisfação também que nos faz ter uma vida de comunhão com o Senhor. Por que que o rei Saul pecou?
porque eu só vou ter uma vida de pecado se eu não me alimento da árvore que nos dá a vida. Se o seu alimento vem ali da raiz, da árvore que te dá vida, do que te fortalece, do que é realmente importante, do que te traz satisfação, você não está disposto a pecar. E se você pecar, logo você cai no arrependimento, e num arrependimento profundo, que te faz querer voltar atrás, que te faz querer que o Senhor te perdoe e, Senhor, por favor, me livre disso. E não faz você arrumar desculpas para essas coisas. Então entenda que o Senhor te chama para se alimentar. Mas se alimentar de quê? Dele, da presença dele, da palavra dele, da comunhão com ele. E quando você se alimenta, você gera frutos. Em Gênesis 2,16, o Senhor ordena o homem primeiro a comer. Comer do quê? De todas as árvores. Primeiro coma de todas essas árvores. Esse foi o mandamento, coma. Isso foi o que o Senhor falou para Adão e Eva. E depois ele falou, mas não coma desta daqui. Apenas dessa você não pode comer. Então Deus nos chama para que a gente se alimente sim, mas da presença dele. Se alimente, busque fixar as nossas raízes na palavra dele, guardar a palavra dele no nosso coração. E assim nós seremos felizes, e assim nós seremos satisfeitos, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Pense sobre isso. Sabe, se você tem buscado uma satisfação, buscado um sentido para a sua vida, ou então se você tem cansado tanto de permanecer sempre no mesmo pecado, talvez você deva mudar um pouco o foco. Porque precisamos buscar a nossa satisfação no Senhor para não ter segundo, para não ter tempo, minutos ou milésimos para que a gente peque, para que a gente erre, para que a gente se afaste do Senhor. Se satisfaça na palavra do Senhor e seja mudado espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Você vai se tornar outra pessoa e, acima de tudo, vai gerar frutos. E esses frutos outras pessoas vão se alimentar e vão se alegrarem de estar à sua volta. O povo se alegrava por ter Davi ali, sabe? Mas por quê? Davi tinha a sua base em Deus. Ele tinha uma fé muito grande no Senhor. Vamos nos espelhar nessa história, vamos viver mais próximos do Senhor, vamos ter Ele como a nossa base e a nossa fonte de satisfação. Fique na paz e seja abençoado por essa palavra. Amém.